Oi, pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje o programa está bem especial, porque vamos falar sobre esse olhar profundo e integrativo. E a minha convidada de hoje vive isso na prática e também ajuda a transformar a vida de muitas famílias. Ela é terapeuta de saúde integrativa e também é criadora da terapia integrada Origin. Ela também vai nos ajudar a entender como essa conexão entre o corpo, a mente, as emoções e a espiritualidade podem ser a chave para uma maternidade mais leve, consciente e, principalmente, com menos culpa. A minha convidada de hoje veio diretamente de Gramado e ela é a Paula Jäger. Paula, que honra você aqui no Mãe Sem Culpa. Tudo bem? Tudo bem, Dani? É uma alegria estar aqui contigo e poder compartilhar todo esse meu conhecimento, esse meu despertar, que tem todo a ver com o tema do teu trabalho, do teu programa, que acaba que desvenda o papel da mãe no processo de cuidar da saúde do seu filho, no seu despertar e também no seu desenvolvimento. Com certeza, a gente vai falar aqui de algo muito importante, né, que vai ajudar com certeza muitas famílias a ter outra visão, né, de saúde, de medicina, né, e olhar com isso com mais clareza. Paula, antes da gente começar aqui, eu gostaria então que tu te apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, né, que tu já me contou, eu fiquei muito emocionada com a tua história. Me comoveu bastante, né, e também falar como é que surgiu, né, essa terapia integrativa na tua vida. Então, Dani, contar essa história parece que traz para o mundo um mundo de possibilidades para as mães. Então, vai ser uma alegria compartilhar. Antes de ser terapeuta, eu me tornei mãe. E tu, como mãe, sabe que isso é um processo evolutivo gigantesco nas nossas vidas, né? E junto com a maternidade veio a alegria, as dificuldades, mas também os problemas, porque todas nós enfrentamos em algum âmbito. E no meu caso, a minha Catarina, que foi uma gestação tão linda, tão perfeita, um parto tão sonhado, foi um parto humanizado, tão simples, veio com desequilíbrios, né? E esses desequilíbrios acabaram me visualizando que eles estavam em mim, na minha essência. Então eu entendi ao longo dos cuidados com a Catarina, dos nossos despertares, que eu era o desequilíbrio e ela o meu equilíbrio. E assim são os nossos filhos, eles nos mostram o que está errado em nós. A gente traz a nossa cura através deles. E foi aí que surgiu a terapia integrada à ordem. A Catarina desenvolveu asma aos 5 anos e foi um processo muito difícil para mim. Eu passei por várias dificuldades, onde eu busquei ajuda e toda vez que eu tinha alguma melhora, elas sempre eram superficiais. Nunca eram melhoras efetivas, porque ela ficava bem uma semana e na outra doente de novo. Então, eu resolvi tomar a busca da solução do problema da minha filha nas minhas mãos e comecei a estudar, a buscar o que o corpo dela falava, porque eu fui aprendendo que os sintomas, as doenças, elas não são o fim em si, elas são o corpo falando que algo está em desequilíbrio. E essa busca me tornou terapeuta, terapeuta da minha filha, terapeuta de mim mesma, e hoje eu ajudo as famílias, eu ajudo as pessoas a encontrarem esses desequilíbrios dentro delas e buscar a verdadeira essência do equilíbrio e da cura. Que maravilha, hein? Na verdade, a gente foi errando que tu começou a acertar todo esse processo, né, com a Catarina. Então, no começo eu senti a culpa. Por que que isso aconteceu com a minha filha? Por que que nós precisamos passar por isso? Por que que eu não consigo resolver se eu estou buscando as melhores ajudas e nada resolve? Depois veio a solução através do tomar para mim, porque eu acho que no mundo atual
nós como mães e como sociedade, nós sempre buscamos a solução em outro lugar. Mas nós temos todas as respostas. Nós estamos sintonizados. E o nosso corpo está falando conosco. E se a gente se conecta a esse processo e toma as decisões, a responsabilidade dessas decisões nas mãos, a gente começa a mudar o jogo. Porque a medicina, ela é parceira, né, da nossa vida, ela soluciona imediato, mas ela não consegue ver aquele nosso desequilíbrio que envolve as nossas emoções, as nossas dores, os nossos medos, os nossos hábitos e o que a gente tem para evoluir na nossa vida, né? Então, eu vi a maternidade para mim como um processo de evolução. Eu me transformei. Antes de ser mãe, eu sentia que tinha algo errado com a minha saúde. E as minhas amigas, as minhas clientes, elas diziam assim: tu precisa ser mãe para se ocupar, porque tá te sobrando tempo, que tu tá invocando com coisas que não fazem sentido. Eu buscava ajuda e tudo estava em equilíbrio, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E quando a Catarina nasceu, esse desequilíbrio nasceu nela também. Porque por conta dos meus desequilíbrios físicos, que era desbiose intestinal, dores emocionais, eu gerei tudo isso nela, né? Sem culpa, porque faz parte da nossa missão de mãe passar por isso e é uma bênção, é um grande presente a gente poder transmutar todas essas nossas questões e trazer a melhora para os nossos filhos e talvez até antes da gestação, se possível, né? Já poder se preparar para esse processo para que os filhos já venham com uma nova perspectiva, uma nova missão. Que loucura isso, né? Porque quando nasce, né, os nossos filhos, de fato a gente começa a ter uma visão diferente, né, sobre saúde, sobre amor. Então, assim, antes tu não, não é que tu não dava bola, mas tu sabia que tinha algo errado. Mas ela teve que nascer para tu realmente tomar uma iniciativa, né? E ser hoje quem tu é, que tu é uma terapeuta e a gente, né, vai falar muita coisa sobre, né, essa terapia que tu criou. Quando que tu percebeu que essa dor, né, que a Catarina sentia, ela ia muito mais além do que o normal? Quando todas as noites eu ia fazer ela dormir e eu ficava olhando para ela e eu via que ela tentava respirar e ela não respirava. Ela tossia, eu via que ela não se desenvolvia com toda aquela leveza que a criança se desenvolve, né? Com vitalidade, eu via que faltava um brilho. E aquilo me tocava muito, eu falava para o meu marido, eu dizia assim: "O que que a gente pode fazer para isso terminar e ela poder brilhar, ela poder ser feliz", né, eu me sentia agoniada e ao mesmo tempo responsável, né, porque o filho não toma aquilo nas mãos, né, não toma as decisões e eu pensava: "Bom, as decisões todas vão ter que ser minhas, é muita responsabilidade, então eu vou ter que assumir e fazer algo o quanto antes melhor", né. Então eu comecei buscando todas as ajudas possíveis, dos profissionais mais elevados, eu pedia, indicações, ia fazendo o máximo possível e trabalhando o nosso campo emocional também, geracional, e cada passo que eu ia fazendo com a minha consciência, com a minha determinação, eu ia notando melhoras. Era um pouco aqui, um pouco ali, e eu percebia que daqui a pouco dava um estalo e a gente galgava uma conquista, né. E aos poucos eu fui parece que o mundo foi se apresentando para mim. Primeiro veio a aromaterapia, depois a ozonioterapia, depois o estudo do sistema gastrointestinal, que é a base de tudo, que foi a cereja do bolo, né, e foi transformando a saúde dela e o meu conhecimento. E um dia ela me disse assim: "A Catarina, eu estava estudando, fazendo pós-graduação e fiquei num impasse se eu dava um novo passo em comprar equipamentos pra gente fazer o trabalho com ela em casa". E ela disse: "Faz isso mamãe, vai lá, compra e vai". Aí ela me deu um ânimo, é como se ela fosse o destino, o universo me dizendo: "Esse é o próximo passo". E eu acho que quando a gente toma iniciativa e vai na busca, as oportunidades vão aparecendo, o conhecimento vai aparecendo.
E a gente vai ligando uma coisa na outra como se fossem etapas de um desenvolvimento. E Paula, como que tu falou, né, da culpa materna, como é que tu conseguiu enfrentar essa culpa materna quando tu começou a se dar conta que a medicina tradicional ela não estava resolvendo? Ai, não foi fácil, né. Não, acho que todas as mães que estão assistindo vão entender E vão se identificar. essa dificuldade. É, porque a dor, quando ela começa a se transmutar, começa a se transformar em solução, a gente percebe que é um novo caminho. E essa culpa, ela vai se transmutando em ação. E essa ação começa a trazer os resultados. Por isso, tudo isso foi se transformando e a culpa foi ficando para trás. Porque, na verdade, eu pude entender que o que ela trazia não era uma dor só dela, era algo que precisava ser curado em mim. E ela foi a oportunidade de eu vivenciar esse processo evolutivo. É uma coisa que nós comungamos juntas, como realmente uma família, né? Não sou só eu como mãe, como mulher, não é só ela como filha. Somos nós duas nessa história, né? Assim como a concepção, a gestação, o parto, a fluidez da vida, ela tem que ser em conjunto, né? Ela não é feita sozinha. Isso tudo foi se transmutando e eu pude trazer de volta uma força para lutar contra todo esse processo, deixando essa culpa de lado. Que bonito, né? Tu começou a ter uma força ali, né? Quanto mais tu ia, então, em médicos e via que não tinha, né, nada de solução, não tinha nada nos exames, tu pensou assim em desistir em algum momento? Ou o que que te sustentou nesse momento assim? Não, eu tenho que achar a solução. Eu acho que o que aconteceu comigo é o que acontece com a maioria das pessoas, né? De buscar ajuda em profissionais e, bem isso que tu falou, os exames estão todos normais, está tudo certo, segue em frente. Eu chegava em casa e pensava: "Mas como assim? Como que tá tudo normal? Ela tá aqui sem conseguir respirar, tossindo, usando um medicamento, vai usar para toda a vida? Eu não posso aceitar". Essa não aceitação é que me motivou a seguir em frente e buscar uma alternativa, a encontrar um caminho, né. Eu vou tentar todas as coisas, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu não vou parar. Eu não vou passar todas as minhas noites olhando aqui para ela sofrer. Alguma coisa vai ter que ajudar, vai ter que resolver. Então foi quem te motivou, que foi tua maior motivadora, foi realmente a Catarina. Foi ela mesma. Ela que te deu toda essa força para tu seguir em frente e buscar hoje o que tu criou, né. É. Eu ia encontrar uma solução para ela de qualquer forma, né. E tu não ajudou só para ela, aí tu aí virou uma terapeuta e tá agora ajudando aí várias famílias. Eu entendi que esse processo ia além de me transformar e ajudar a Catarina, que isso se transformou numa missão, porque a maioria das pessoas vive isso, não é algo especial para mim, né. Toda mãe encontra essa dificuldade, ou na sua história, ou na história do seu filho. Às vezes em até outra pessoa da família, os nossos pais, algum parente, algum amigo. E a gente tem que seguir nessa trajetória, porque essa mudança de consciente coletivo a respeito do cuidado da saúde, da existência, da vitalidade, da longevidade, ele precisa mudar. A gente não pode aguardar a doença chegar para depois a gente buscar ajuda fora de nós, porque a doença é o nosso corpo falando com a gente, né. Ele já estava sinalizando esse desequilíbrio, ele só está nos avisando, ele não tá nos cobrando, nos punindo, ele só está conversando com a gente. Então as respostas elas estão dentro de nós. E o que que a maternidade revelou para ti mesma? Nossa, muito. A maternidade veio assim, parece que é uma mudança A de transformação. uma transmutação, é um upgrade, assim. Eu lembro que antes da maternidade, eu tinha feito alguns estudos, eu já vinha numa busca espiritual.
E alguns falavam: a maternidade atrasa o desenvolvimento do ser humano, da evolução espiritual. E eu achei aquilo meio estranho, assim. E a maternidade, ela não soava para mim como algo natural, como para algumas pessoas: "Ai, desde sempre eu quis ter uma menina, um menino". Eu não queria ser mãe, eu não queria ter filhos. Ela aconteceu aquela vontade, ela veio no momento certo, né. E foi até estranho para mim, eu pensei assim: "Sério que eu tô pensando isso, né, quero ser mãe". E eu tinha uma visão da maternidade de que ela era muito mecanicista. De que ela era perigosa para a mulher, de que ela alterava o corpo e de que ia ser difícil para a mulher, que ela ia ser impedida de desenvolver, de crescer, de evoluir, mas é bem o contrário, né. A quando a Catarina quando eu estava gestante dela, parece que tudo já começou a mudar. A minha visão do mundo é aquela coisa que tu falou. A gente começa a se preocupar com a educação, com o perigo, com o mundo e com a saúde, que antes a gente não se coloca tanto em preocupação, né. Aí tu já quer viver para sempre, e já quer que teus filhos vivam para sempre, que o mundo seja perfeito para eles. Mas o nascimento foi algo, assim, que parece que nos desnuda e nos transforma em outra pessoa. E se tu pudesse falar com a Paula lá do início, antes de todo o processo da tua jornada, o que que tu diria para ela? Eu diria para ela que o futuro é algo impensável. E quando a gente se abre para receber o que Deus, que o universo, que a existência tem preparado para nós, o mundo de possibilidades pode se abrir e ela é muito generosa. E o que que nasceu em ti quando nasceu também a Original? Eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu trabalhei em várias coisas antes de atuar como terapeuta integrativa, inclusive como maquiadora, né? Eu era maquiadora da Natura e eu percebia que eu mudava as pessoas cada vez que elas se olhavam no espelho, que elas estavam lindas, elas se viam maravilhosas, elas estavam bem. Mas depois elas voltavam e não estavam mais tão bem assim. Então eu percebi que eu podia ir mais, que eu deveria ir mais. Ali naquela cadeira eu já vivia um processo de transformação com as minhas clientes, já era uma terapia. Só que com todo esse conhecimento que eu adquiri para auxiliar a mudança da minha vida, eu entendi que eu precisaria compartilhar isso com os outros, porque tudo que é compartilhado é multiplicado na nossa vida, né, e que seria a minha missão. Vai saber o que tá aí pela frente ainda, né. Sim, né, porque na verdade foi uma vivência tua, e quando que essa vivência ela virou uma metodologia assertiva, assim, para ajudar as outras pessoas? Foi quando eu decidi que eu precisava me profissionalizar. Teve um momento em que eu entendi que eu tinha todo aquele conhecimento, mas que eu precisava ter um alinhamento com o conhecimento profissional. E foi aí que eu comecei a adentrar profundamente nos estudos, fiz várias especializações, pós-graduações, mas não para melhorar o meu conhecimento em si, claro que tudo trouxe mais conhecimento, mas para me empoderar do processo. E eu sinto que mais ele me acompanhou e se entregou para mim, do que eu fui em busca dele. E como que tu identifica quem precisa da Original? Olha, quase sempre a pessoa chega para mim e diz assim: "Já tentei de tudo, tu é a minha última alternativa". Eu já sei que ela é para mim, porque ela está aberta para vivenciar o que for preciso, para olhar para dentro e fazer essa mudança interior e tomar as decisões da vida dela e sentindo o processo acontecer, que é diferente da medicina tradicional, mas que também é importante. E o que que tem de diferente na terapia Original das outras terapias convencionais? A ordem, ela olha para o indivíduo, primeiro para quem ele é, contempla aquela pessoa individualmente. Eu faço um mapeamento nos desequilíbrios, porque cada pessoa é única e um desequilíbrio para ti pode trazer retornos completamente diferentes para mim.
Nós duas podemos comer a mesma coisa, vivenciar as mesmas coisas, mas nós vamos responder de outras formas, porque o nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito é completamente diferente. Então é preciso adentrar naquela pessoa e conhecer profundamente aqueles desequilíbrios e também entender e respeitosamente fazer os ajustes de uma forma harmoniosa, com leveza, respeitando a sua individualidade e encaminhando esse equilíbrio de volta. E como que tu explica a origem para uma mãe desesperada? Então, todos os dias eu falo com mães desesperadas. E eu sempre falo, olha, nós precisamos conhecer a história de vocês. Conhecer tudo o que vocês fazem e como essa criança funciona. O que ela está trazendo, qual é a mensagem que esse processo está trazendo. Que é ali que nós vamos encontrar as respostas. Ajustando, mapeando e corrigindo esses desequilíbrios, a autorregulação vai acontecer, tanto do físico, quanto do mental e do emocional. E aí o processo todo vai se encaminhar. Mas como que a gente consegue aprender a escutar o nosso corpo, né, com essa sensibilidade que tu tens? Às vezes, a gente só precisa fazer uma pausa e observar. Outras vezes, nós precisamos de alguém para nos ajudar no processo. No meu caminho, muitas pessoas chegaram para me ajudar, cada uma com uma informação. E é esse o meu papel: pegar carinhosamente na mão de cada mãe, de cada filho, de cada paciente e compreender, extrair o que ele precisa receber nesse momento e aos poucos conduzindo o processo. E como que o sinal de alerta constante pode o que que pode desencadear isso no nosso organismo? Então, a gente está sempre em alerta, sempre agitado, sempre na correria, sem pausa, faz com que o nosso corpo não entre no estado de compensação profunda, de relaxamento, de repouso, e aí não tem a plenitude. E como que se conecta a ciência, a espiritualidade e também a energia? Ela se conecta de todas as formas, né? Não tem como desassociar. Os maiores erros a gente vê justamente no fato de desassociar toda a questão de ciência, a parte espiritual e a parte mental. Quando a gente vai buscando esse alinhamento, de forma a entender, a ciência vai nos trazer a compreensão do funcionamento do nosso corpo, de como a gente deve atuar com ele, a espiritualidade vai nos trazer o objetivo, a essência, a base, e o mental, o equilíbrio. Se a gente tirar um deles, algo vai faltar e novamente o desequilíbrio vai acontecer. Mas agora voltando, né, tu é mãe de 2 filhas, né? Da Magnólia e da Catarina. Como é que é a relação com as tuas filhas e principalmente com a Catarina? Nossa, é maravilhosa. Nós temos uma relação de respeito mútuo. Eu olho para elas como seres primorosos, assim, especiais, assim como todas as pessoas. Eu tento trazer para elas, ao mesmo tempo, um tom de autoridade, mas para a condução e desenvolvimento delas, com um ar respeitoso, confiando nos potenciais delas. Então até um autodesenvolvimento, porque é difícil a gente não estar sempre no poder da autoridade, né, sempre na condução, porque essa missão da gente dar o patamar para eles darem o próximo passo, também fazerem escolhas, é importante para que no futuro, ou até no agora, eles também saibam se comunicar com eles mesmos e o que eles querem com o entorno, com o mundo. Catarina tá com quantos anos? Catarina hoje tem 9 anos e a Magnólia tem 2,5. E a Catarina, ela já entende como ela foi a inspiradora dessa tua trajetória? Muito. Eu falo todos os dias para ela, né, que eu admiro muito ela, que ela é minha inspiração e que tudo isso vem dela. E ela, observando a minha trajetória nesse sentido, ela se sente responsável até em cuidar dela mesma, de se manter íntegra, de se manter em equilíbrio. Então é uma missão que ao mesmo tempo traz benefícios de desenvolvimento para ela, né, não com sobrecarga,
mas com uma visão de aprendizado. E tu, Paula, como é que tu consegue equilibrar ser mãe e terapeuta? É uma sinergia, né? Não tem nenhum peso para um lado nem para o outro, porque é um fluxo orgânico. Tem momentos em que a gente precisa estar mais com os filhos, tem momentos que a gente pode se dedicar mais ao trabalho. E eu sempre percebo quando eu estou mais para o trabalho, elas já começam a demonstrar sinais, né? Então a gente vai passo a passo, sem cobrança, e deixando o fluxo acontecer, tanto na parte do desenvolvimento delas, que horas elas vão demandar mais, horas menos, como o trabalho também, né? E agora, para a gente finalizar, assim, o que mais mudou na tua forma, assim, de ensinar, de aprender, né, sobre tudo isso que a gente falou? O principal é o respeito, a gentileza conosco e a ciência do que a gente é. Quando a gente entende o propósito da nossa vida, da nossa existência, tudo muda de figura. Eu falo sempre para as meninas e falo sempre para os meus pacientes. Se Deus está em todas as coisas, Ele está dentro de nós. Nós somos um pedacinho dele. E a nossa existência é a forma que Deus encontrou de viver também, né? Então ela é ao mesmo tempo um presente e uma responsabilidade, porque uma parte é dele, mas outra parte é nossa. E isso me fez olhar que a gente não pode só esperar que o mundo faça por nós, que a gente também precisa ter as nossas escolhas e as nossas ações. Tudo nos cabe, mas nem tudo nos convém, e é isso que a gente tem que aprender a determinar. E é isso que eu tenho trazido para a minha vida todos os dias, nessa tentativa de encontrar o caminho na perseverança. Paula, meus parabéns por essa trajetória tão linda. Como eu falei lá no início, né, eu tô quase me emocionando, porque é muito forte, né, porque tu soube escutar, né, se escutar. E isso a maioria das pessoas, infelizmente, a gente não acaba não escutando a gente mesmo, né, muitas vezes. E eu acho que isso aí também foi muito do teu instinto materno, né? Com certeza. Então, assim, ó, meus parabéns. Eu chego a me arrepiar toda, assim, porque realmente é uma história muito comovente, muito emocionante, e muito obrigada por essa inspiração. Com certeza tu tá inspirando muitas outras mães. Eu agradeço a oportunidade e fico feliz de poder inspirar. E não foi uma trajetória fácil, mas que ela tem bons resultados, boas colheitas, e espero que com esse nosso bate-papo a gente possa reverberar para o mundo essa possibilidade de todas nós podermos fazer esse movimento interior. Queria te pedir então para te apresentar, dizer teu nome, tua profissão e de onde tu veio. O meu nome é Mara Caberlon e eu sou de Canela. Eu trabalho como personal organizer. Eu sou Silvano Cavalim, natural de Gramado mesmo, tenho 55 anos, trabalho no comércio. Eu sou Loivo, eu tenho 54 anos, sou contador. Como que tu conheceu a terapia integrada à Ordem? Na verdade, eu conheci contigo. Vim trabalhar, vim arrumar as tuas baguncinhas e conheci através de ti, me interessei bastante. E a gente começou devagarinho, enfim, e hoje eu estou aqui maravilhada. Através de acho que divulgação de boca em boca. O objetivo era buscar algo que fosse um equilíbrio e que não fosse algo químico, porque o químico dele deixa sempre muitas sequelas e ele é temporário. E como é que estava a tua saúde física e emocional antes da gente começar com o processo terapêutico? Olha, na verdade, a minha saúde emocional, ela estava assim muito bagunçada em função da minha saúde física. Eu não dormia. A gente começou com diversos óleos essenciais, enfim, não foi de primeira, né, que a gente foi tentando e foi trocando e até que eu comecei a utilizar a Melissa que me fez dormir, né, que me apagou, digamos assim. A gente vinha há muitos anos sofrendo e eu acho que o sofrimento tem hora que tu cansa dele, sabe? Muita dor de cabeça, muito problema de enxaqueca. E nesse meio tempo a gente foi tendo um resultado. E quando tu tá tendo um resultado, não tem como tu parar, eu acho. Tu tá tendo um resultado bom, eu acho que o importante é a gente seguir. Algo relacionado com o funcionamento dos órgãos
que eu tinha algumas limitações, dores, artroses e artrites que vão se manifestando com o decorrer do tempo. A gente também precisa ter essa persistência e ir trabalhando um a um para poder chegar aos resultados. Esse nosso ciclo aí já vem perpetuando em torno de meio ano o trabalho, né? E ele vem sendo bem eficaz. Defina em uma palavra o que foi o processo da terapia integrada à Origin para ti. Autoconhecimento. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gratidão, né? Oportunidade. Eu sinto que hoje o meu corpo e a minha alma, eles voltaram a se conectar. E eu penso assim que a gente tem que fazer a parte da gente. Porque, né, Deus pode sim nos ajudar em toda a situação, mas se eu não fizer a minha parte, eu acho que também não tem muito resultado. Pedindo assim, acho que a Deus e agradecendo as oportunidades que está tendo e tentando fazer a nossa parte, sim, da melhor forma possível. Mas a gente precisa também ter essa empatia, né? E sempre entender que do outro lado também tem um ser humano com as suas performances, suas características, né? E até que ponto, onde eu consigo interagir ou não. E eu, do meu lado, também compreender a mensagem que está vindo em relação a isso, para as melhoras que vai acontecendo em relação a isso, né? Então... Mas calma que o programa ainda não terminou, ainda temos agora um quadro de mitos e verdades e agora a gente vai falar sobre o patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Agora, no mês de novembro, a Euroóptica está com descontos de até 50%. Esse aqui é um Prada moderno e atual e a cor tá muito elegante. Esse aqui é um Armani e ele é um clássico da marca, super elegante e sofisticado. Esse aqui é um Prada. Ele é super versátil, combina com vários tipos de formatos de rosto. Esse aqui é um Persol, é um modelo masculino e ele tá super em alta, muito elegante. E o diferencial dele, que ele fecha, ó, diferente. Olha só como ele fica. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids. Tem esse aqui, que é um Ray-Ban. São óculos mais flexíveis e tem essa marca aqui, ó, a Nano, que você comprando este óculos, você ganha esta mochila exclusiva. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e também o diferencial da Euroóptica do Shopping Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E você comprando uma armação, você ganha de brinde a lente monofocal. Para mais informações da Black Friday, vou deixar o contato direto da loja juntamente com o QR Code. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Paula, então vamos entrar agora no quadro de mitos e verdades. Eu vou falar aqui uma frase afirmando e tu vai me responder se é mito ou verdade, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O emocional pode causar doenças físicas. Com certeza. Não tem como as nossas emoções não gerarem um campo frequencial que movimentam tudo o nosso entorno, inclusive as nossas células. Toda dor é emocional. Não, nem sempre. Às vezes a dor é simplesmente física, o corpo começando a falar. A terapia integrativa substitui a medicina tradicional. Não, de forma alguma. Elas são complementares. A medicina tradicional ela é pontual e resolutiva. A integrativa vai compreender o processo e auxiliar na solução. Perfeito. A alimentação e sono influenciam o comportamento. Completamente. Hoje muitas coisas que nós declaramos como doenças são simplesmente alimentares e as emoções trabalhando. Então, elas são primordiais para o nosso reequilíbrio. Então, a gente, além de ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável para todo esse sistema estar de acordo.
Isso aí? Isso aí. Em primeiro lugar, o nosso sono é nossa reparação. A nossa alimentação é a nossa nutrição. Quando isso não está em equilíbrio, falta. E o nosso corpo começa a trabalhar em desordem, podendo gerar desequilíbrios físicos, desequilíbrios mentais e emocionais. Algumas doenças somem ao tratar a causa emocional. Acontece muito também. Às vezes, o que parece não ter solução no físico, a gente pode olhar para outro lado, né? Buscar compreender de onde vem aquela dor, que muitas vezes é uma dor que está presa ou querendo se expressar, e o corpo comunica dessa forma. O intestino é o nosso segundo cérebro. Com certeza. É o intestino que dá respaldo para o nosso bom funcionamento cerebral. Na verdade, o intestino é a base de toda a nossa saúde, né? O que a gente vê que o eixo, o intestino pele, intestino tireoide, intestino cérebro, intestino coração, tá ligado e é desassociável, né? Não tem como a gente separar a saúde intestinal da saúde de todo o nosso corpo. Tu falou lá no início, né, também que tu, na verdade, começou também a estudar muito porque tu tinha essa desordem intestinal, né? Exatamente. E como é que tu conseguiu alinhar uma coisa na outra, assim? Como é que tu consegue equilibrar esse sistema? Eu comecei a buscar pequenos ajustes, a compreender como o meu corpo funcionava. Primeiramente, eu comecei a perceber as deficiências, né, vitamínicas, de alimentos bons. A minha alimentação não era adequada, eu não tinha um sono equilibrado, e à medida que eu fui fazendo os ajustes, eu fui observando melhoras físicas, inclusive emocionais. Eu já tive depressão também, que com certeza estava ligado à questão intestinal. E nessa busca, eu fui colhendo as melhoras e observando o papel intestinal. E com o tempo, a gente vai ficando tão sutil. Eu fui percebendo como o meu corpo reagia a cada alimento, a cada falta de suplemento. Assim como tem pessoas que dizem, já estou desanimada, está me faltando uma B12. Isso o corpo vai falando à medida que a gente vai tendo em excesso ou em falta. E é essa balança que ela vai trazendo saúde, a gente observando esses detalhes. Então a nutrição, ela é fundamental, principalmente quando a gente tem a busca de desinflamar, desintoxicar o nosso corpo para que ele volte a funcionar. Neste parâmetro, a alimentação é a chave. Dando uma aula aqui pra gente, né? Mas assim, até agora me veio um insight de te comentar, Dani, que o que a gente mais vê são as mães cuidando da própria saúde, né, para ficar bonita, para ficar saudável, e os filhos, por outro lado, comem coisas que não estão alinhadas com esse processo, né? E a gente vê os filhos adoecendo e começa a ver que, na verdade, são eles nos mostrando que tem algo errado, né? Então, essa visão ela tem que ser familiar, né? Essa alimentação ela tem que ser distribuída, essa consciência. Mas as crianças não entendem. Elas entendem. Elas também se conectam com a fala do corpo. E quando a gente explica para eles e dá oportunidade de escolha, eles começam a fazer escolhas mais inteligentes na questão alimentar e nutricional. E eles que estão em desenvolvimento, eles demandam muito mais que nós. Não, e hoje é tão fácil, né, o acesso ao fast food, que é uma coisa tão rápida e prática, né? Os doces, né? Tem tudo que é lugar, então é muito difícil, né, tu saber educar aquele filho, né, que aquilo ali não faz bem para a saúde, né? Então, assim, ó, eu vejo até na escolinha, né, da minha filha, que as mães no grupo, né, perguntam: tem alguma restrição alimentar? Aí todo mundo: "Não, come de tudo". Aí tu fica pensando assim: "Puxa, eu vou ser aquela mãe chata, né, que vou dizer pra elas: 'Olha, minha filha não come doce'". Né, então tu fica assim, tu fica repensando assim, né, porque é muito complicado. O acesso é tão fácil, mas também o educar é difícil. O meu conselho, nesse momento,
como tu estás, é tomar consciência do que é bom. Quando tu tem o conhecimento, tu até pode ser julgado, mas tu tem a retórica. Quando tu é questionado, tu traz a consciência e as pessoas começam a pensar, tem algum fundamento. E eu senti o que tu tá sentindo também, porque eu faço, obviamente, várias coisas que são diferentes do tradicional. Mas aos poucos as pessoas aprendem a respeitar. E a gente tem que se colocar no papel de autoridade nesse processo. Porque não é porque nós somos uma convivência em comunidade que nós somos todos obrigados a viver na mesma sintonia. Se a gente não tomar essa decisão e bancá-la, com certeza nós vamos colher os prejuízos. Então, mesmo no início, a gente sendo vista como alguém diferente, que talvez queira chocar, não tem importância. Porque não é sobre os outros, é sobre nós. Nós não precisamos ser aceitos pelos outros. Nós precisamos fazer o que está na nossa consciência. E é isso que muda o jogo, em toda a nossa saúde e na saúde dos nossos filhos. Com certeza. Quando o exame não mostra nada, não há problema. Isso é o tradicional. Mas para mim a clínica é soberana. Quando o paciente chega, eu já fiz todos os exames, já fui em todos os médicos, não tenho nada. Tá, mas tu tá aqui para quê? Porque eu tenho insônia, eu tenho desânimo, não consigo emagrecer, minha tireoide não funciona. Então tem alguma coisa errada, né? É porque aqueles exames não revelaram qual é o problema da pessoa. Mas não quer dizer que eles não estejam lá. Então, uma boa anamnese, boas biorressonâncias e uma boa escuta fazem com que a gente vá encontrando os caminhos para desvendar esse mistério. Com certeza, porque às vezes não vai aparecer no exame, né? Que tu, por exemplo, uma noite mal dormida, tem alguma coisa errada. Só que não vai aparecer no exame de sangue, em alguma, né? Então é bom procurar uma ajuda, né? Uma terapeuta aí integrada. Constipação é só alimentação? Nem tanto. Constipação tem muito a ver com o emocional, com as tensões, com segurar. Às vezes com traumas, às vezes com medos e às vezes com excessos. Então a gente precisa olhar realmente essas questões para que a gente faça também o corpo fluir. A gente não pode esquecer que o intestino, ele não é só um órgão. Ele é constituído de músculos, de um sistema nervoso, e se a gente está tenso, nervoso, ansioso, aquela tensão também está ali. Existe um sistema nervoso que se compartilha ali. Então, precisamos buscar a base para realmente encontrar essa solução. Tanto é que muitas vezes, né, se a gente tá muito nervosa ou o nosso emocional não tá legal, vai te dar ou constipação ou vai te dar diarreia, né? O intestino, ele vai entender, porque ele é o nosso segundo cérebro, então eu acho que ele até antes, né, ele tem essa absorção rápida, né, e vai entender o que tu tá, né, passando naquele movimento. Exatamente. Uma coisa técnica que eu acho que um conhecimento importante, que eu não tinha pensado que eu ia falar aqui hoje, mas eu acho que pode ajudar muita gente, é que o nosso sistema nervoso, ele atua em duas vias, a simpática e a parasimpática. A simpática é a que nos fez sobreviver ao longo da história, porque ela é da luta e fuga. Os nossos antepassados, quando estavam na caverna, estavam sempre no sobressalto, dormiam assim, meio que ouvindo o que estava acontecendo, se não estava vindo um tigre para atacar, ou comia e já saía correndo, então era uma digestão meio lenta, um sono meio raso. Isso é o que nós vivemos hoje, com excesso de estresse, de telas, alimentação ruim. A gente fica no sobressalto, sobreaviso, e tudo é muito raso. A gente não completa a nossa digestão, o sono não é reequilibrante, a gente não tem a nossa tranquilidade retomada. Por outro lado, nós temos o parasimpático, que é o oposto. É justamente isso, o sono profundo reparador, a digestão completa, que nos liga à nossa libido, que nos liga também a ter a gestação em andamento, nos dá todo o ciclo da vida em harmonia. Muito bem. Dando uma aula aqui. Uma pós-graduação. Sintomas físicos pedem ajuda emocional. Quando o corpo fala, é sinal que há algo errado. Então a gente precisa olhar essa questão emocional, porque
quase sempre ela é o início do desequilíbrio. Energia e espiritualidade ajudam o corpo a se curar. Com certeza, porque o nosso corpo é constituído do físico, do mental, do emocional, do energético e do quântico. E quando a gente olha para esses parâmetros, o corpo automaticamente responde. Paula, agora eu gostaria que tu desse uma dica. Qual seria o primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde pensando nesse processo integrativo? Dani, de uma forma bem prática. O estresse envenena a nossa vida. Então, buscar os momentos de pausa. Primeiro, respirar profundamente. Isso nos traz relaxamento de pensamentos, nos encontra com a gente ouve o corpo. Segundo, sono reparador. Buscar a todo custo ter um sono tranquilo, ter higiene do sono, descansar para que ele faça os reparos. E terceiro, alimentação. Mas não só o que nós estamos comendo, da forma como nós estamos comendo. O comer é um ato sagrado, nós estamos nutrindo o nosso corpo, não só colocando coisas para dentro. Então é um momento de pausa, de agradecimento, de mastigar verdadeiramente e participar do processo de digestão para que ele aconteça de forma saudável. Se conectando a esse processo, se tem 5 minutos para comer, faça isso de uma forma tranquila e bem feita. Paula, queria agradecer a tua presença aqui, foi de extrema importância. Tu deu uma aula aqui. Tu é uma inspiração para muitas mulheres, tu é uma mãe maravilhosa. Eu me inspiro muito em ti, porque eu vejo várias dicas maravilhosas que tu dá no teu Instagram. Até eu quero que tu deixe aqui depois na tela o teu Instagram, tá? E foi uma honra para mim tu vires aqui aceitar o meu convite para participar do meu programa. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Com certeza é uma honra poder compartilhar sem culpa, sem julgamentos, porque todas estamos na mesma jornada. E poder compartilhar esse conhecimento é abrir portas para que as mães pensem: o que eu posso fazer agora? Tem algo a ser feito. O que é o primeiro passo? Então eu quero aqui que a Paula deixe o seu Instagram aqui na tela. Qual é o teu Instagram, Paula? É @PaulaJäger_. E eu espero vocês lá. Então sigam ela, porque ela é maravilhosa e ela dá muitas dicas, assim, não só falando de maternidade, ela também dá muitas dicas da terapia integrativa, Originam. Então sigam ela, porque realmente ela dá muitas dicas maravilhosas para vocês aí, famílias. E você aí de casa, se você quiser participar aqui do programa, pode também entrar em contato comigo, o meu @ está aqui na tela. Pode mandar dicas, perguntas, podem mandar vídeos, temas que vocês gostariam de ver aqui no programa, que eu vou ter a honra imensa de responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Hoje mergulhamos na terapia integrada Originam. Um convite para olharmos para dentro e reconhecermos que cada parte de nós conta uma história. A história da mulher que somos
da filha que ainda habita em nós e da mãe que estamos nos tornando a cada dia. A terapia integrada nos mostra que a cura não está em apagar o passado, mas compreender de onde viemos, acolher nossas emoções e permitir que elas encontrem um novo lugar de nós. Quando fazemos isso, abrimos espaço para viver a maternidade com mais consciência, leveza e verdade. Ter mãe sem culpa é um ato de coragem. É aceitar que não precisamos ser perfeitas, que tudo o que sentimos é válido e que cuidar de nós mesmas é parte essencial do amor que parecemos aos nossos filhos. Cuide-se e cuide de quem você ama todos os dias. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.